irmãos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Bom, nós vamos falar essa aula sobre tecnologia de leite, né? Então, vamos lá. Então, a definição de leite, vou pegar aqui o cursorzinho, né? Então, a definição de leite é o produto íntegro obtido da ordenha completa e ininterrupta de vacas ou fêmeas, de maneira geral, que sejam sadias, né? O leite ele tem uma cor branca, ligeiramente amarelado e sabor adocicado. É constituído, né, na sua grande parte de água e o restante aí de substâncias sólidas. Então, se a gente for levar em consideração, a água é 87% da quantidade de água do leite, né? E aí, a quantidade de gordura vai depender do tipo de leite que se estiver tratando, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, né? E o teor de proteína fica em torno, então, de 3,5%, né? Por que que a gente faz esse tipo de definição? Porque hoje em dia se fala leite de soja, leite de amêndoa, leite de coco, né? É conhecido. Mas justamente porque esse tipo de produto não é chamado exatamente de leite, né? Não pode ser chamado de leite, então ele é chamado de extratos, tá? Ou bebidas provenientes de amêndoas e etc, etc, tá? Bom, próximo. Aqui a definição propriamente dita, né, do leite, então entende-se por leite, sem outra especificação, produto oriundo da ordenha completa, né, ininterrupta, em condições de higiene, e de vacas sadias, né, bem alimentadas e descansadas. O leite de outras espécies deve denominar-se segundo a espécie, então, leite de vaca, leite de cabra, né, leite de búfala, então deve ser levado em consideração conforme aí a sua espécie. Bom, aqui é para falar sobre a composição do leite de várias espécies, né? Então, a gente tem aqui o leite humano, cabra, búfala, vaca e o colostro. O que que seria o colostro, né? A professora Aline vai falar com vocês, né? Colocar aqui, identificar o colostro. A professora Aline vai falar para vocês que aquele leite, aqui não é bem realmente um leite, mas é aquele leitinho que se produz logo quando se tem o bebê, né? Você produz esse colostro e a quantidade de proteínas que ele tem é altíssima em função da quantidade aí de imunoglobulinas, né? Como importante aí para a defesa do animal, né? Do filhote. Então, o colostro, seja de qualquer, essa daí na verdade é o colostro humano, né? Mas o colostro de qualquer espécie não deve ser utilizado, óbvio, é só questão de comparativo, mas eu gosto sempre de mostrar justamente por quê, né? Por que que não deve ser usado? Porque vocês viram a definição, então são vacas sadias, bem alimentadas, descansadas, não dá para eu aproveitar o colostro de uma vaca e fazer uma bebida, né? Não tem nem cabimento fazer uma coisa dessa, é fora da realidade. Mas acreditem se quiser, existem suplementos proteicos, aqueles suplementos para academia, enfim, né? Que são feitos à base que são feitos à base do colostro, de vacas principalmente, né? E porque é riquíssimo em proteína. Então, isso realmente é um absurdo, tá? Mas se vocês procurarem aí na internet, acreditem se quiser, existe, tá? Bom, mas qual que é o objetivo de mostrar esse slide, né? É mostrar, então, todos eles têm uma alta quantidade de água, né? A quantidade de proteína vai variar de acordo com a espécie, então a gente está acostumado a tomar o leite de vaca, vai ficar em torno aí de 3, né? 3,3, 3,5. E o leite humano, né? Ele tem uma baixa quantidade de proteína, justamente pela nossa necessidade. Bom, e de gordura? Gordura, tá? Então, presta atenção aqui, a gente fala que a mussarela de búfala não tem gordura, enfim, mas olha a quantidade de gordura que tem no leite da mussarela de búfala, né? Então,
Prestem atenção em relação a isso também, tá bom? Bom, a importância do leite de maneira geral. O leite, ele é importante porque ele é uma atividade econômica importante, então muita gente produz leite, ganha bastante dinheiro, né? A fazenda de gado leiteiro. Ele é um produto importante, ele é um produto que nutricionalmente é importante, né? É por isso que são feitos estudos, né? Se usa produtos tecnológicos para aumentar a sua durabilidade e, consequentemente, aumentar a cadeia produtiva. Hoje em dia se estudam questões do bem-estar do animal para produção de leite, então vocês vão ver um pouquinho, eu vou colocar depois mais para frente um filminho que vocês vão entender um pouquinho melhor, né, a respeito do bem-estar de vacas e elas vão, consequentemente, produzir uma grande quantidade de leite. Bom, o leite ele pode ser classificado de acordo com várias características. Se eu estiver falando de acordo com o teor de gordura, tá? O que precisa ser levado em consideração? Então, a quantidade de gordura que o leite tem, tá? Então, o leite ele pode ser classificado em leite integral, leite semi-desnatado, o leite desnatado e o leite padronizado. Então, o leite integral, ele tem a quantidade aí de gordura, por isso que ele é chamado integral, a quantidade total de gordura que pode ter, claro, fica 3,5%, mas existe uma variação, óbvio, né, principalmente entre as espécies, mas é na faixa de 3,5%. O semi, ele fica em torno de 0,6 a 2,9% de gordura, tá? E o desnatado, menor do que 0,5. Então, e o leite padronizado, já vou aproveitar falando sobre o leite padronizado, ele tem aí 3% de gordura. E como é que é feita essa retirada da gordura? Bom, no slide anterior eu estava mostrando o leite, como é classificado de acordo com a quantidade de gordura. E aí, como vocês viram, a gente tem o leite que é semi-desnatado e o leite desnatado e ainda o padronizado, né? O padronizado é um leite que tem em torno de 3% de gordura, pouco usado assim, não é pouco usado comercialmente, né? Então, um dos leites padronizados é o leite tipo C, que eu já vou ainda falar para vocês, mas o leite padronizado, ele é usado na indústria, né? Então, dá uma olhadinha aqui, né? Até coloquei um marcador, né? Ele é usado na indústria para fazer subprodutos de leite. Então, isso daqui é uma bebida láctea e tem lá o uso do leite pasteurizado padronizado. Então, só para a gente reforçar como é que é feita essa retirada da gordura, usa-se a centrífuga. Então, essa daqui é uma centrífuga, né? Dessa centrífuga gira em alta rotação e a gordura fica sobrenadante. E aí, retira-se essa centrífuga, retira-se a gordura, né? Porque que fica sobrenadante na quantidade que você pretende. Então, você quer produzir um leite desnatado, então você vai tirar uma quantidade maior, você centrifuga numa velocidade maior e aí você tem mais gordura sobrenadante e você retira uma maior quantidade de gordura. Em compensação, o semi é uma quantidade menor e o padronizado também é uma quantidade menor. Então, todos eles se usa aí a centrífuga. E essa gordura que fica sobrenadante é usada para fazer requeijão, para fazer manteiga, para fazer creme de leite, né? Que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Bom, aqui é a foto só para identificar o que são os vários tipos de leite. Então, a gente tem o leite integral, o leite, né, outro integral aqui, o leite semi, o leite semi. Então, eu coloquei sempre da mesma marca, não tenho nada aí que eu tô ganhando da marca, mas é só para vocês. Me cobrir, mas depois vocês têm a aula sem sem o meu vídeo e aí vocês vão conseguir ver, né? Então esse aqui é desnatado. Então a gente tem, eu coloquei as mesmas marcas justamente para vocês verem o que modifica é a corzinha. Aí não é padrão, né? Não é padrão, é padrão para as marcas, tá bom? Bom, podemos aí classificar o leite de acordo com a composição, então em leite reconstituído, leite modificado, leite enriquecido e leite aromatizado.
O leite reconstituído é aquele leite, né, é, que foi reconstituído, ou seja, ele tinha uma base que era pó, ou uma base que era concentrado, e foi adicionando água para ele ser reconstituído, ou seja, para que ele possa voltar aí na característica de leite normal, né? Para que é usado o leite reconstituído? Então, aqui são alguns exemplos do uso, né, do leite reconstituído. Então, para fazer bebidas lácteas. Então, se vocês olharem lá nos ingredientes, tem leite reconstituído desnatado. Então, a base era o leite concentrado ou leite em pó e que foi diluído, tá? E a gente tem o que não é em pó, desculpa, que não é desnatado, que é o integral. Então, para a produção de bebidas lácteas principalmente. Por que que a indústria acaba usando leite reconstituído? Porque, primeiro, né, eu consigo definir qual vai ser a minha diluição, então eu consigo preparar bebidas de N sabores, né? Então, mais líquidas, mais concentradas, com sabores mais fortes aí do leite. Então, eu consigo quantificar aí a quantidade de água adicionada. E eu, como indústria, comprando um leite reconstituído, eu vou comprar um produto que tem uma durabilidade maior. É diferente se eu comprar o leite in natura, né? Ou mesmo leite pasteurizado. A gente sabe que a durabilidade desse leite, a gente vai ver até um pouquinho mais para frente, é pequena, né? E ainda por cima tem que ser refrigerado. Então, para a indústria, é um controle maior se eu usar o leite reconstituído ou se eu usar o leite, se eu usar o leite reconstituído, seja ele na forma de pó ou concentrado. Aqui são exemplos de leites modificados, né? Modificado, a gente modifica aí a característica principal do leite. Então, por exemplo, por isso que eu mostrei naquele primeiro slide, né? Então, tem lá lactose, então eu produzo leite sem lactose, né? Então, zero lactose, né? Então, é simplesmente pela adição da enzima lactase industrialmente, e aí esse processo é que quebra, né, a lactose. E a gente tem hoje um tipo de leite que tem uma quantidade maior, né, de proteína. Eu fui conhecer esse tipo de leite quando eu estava no consultório, ainda no consultório não tinha ainda o André, então faz o quê? Um pouquinho mais de 3 anos, né? Deve ser o quê? Uns 4, 5 anos atrás, então a representante levou lá no meu consultório o Itambé, né? Não foi o Molico, foi o Itambé, foi a primeira marca que eu vi que oferecia esse tipo de produto, que tem uma quantidade maior de proteína. Então, se vocês retomarem aquela primeira aula, o leite ele tem aí 3 e pouco de proteína, né? E aí, como fazer um leite ficar com uma grande quantidade de proteína? Aí precisaria olhar nos ingredientes, né? Então, alguns acabam adicionando o soro do leite, tá? E outras indústrias adotam uma filtração especial, né? É um tipo especial de filtração, então ele tem o leite com a sua base, aí vem uma outra leva de leite filtrada, e essa filtração consegue reter uma grande quantidade de proteínas, né? É aí tudo estudado pelos engenheiros. E aí, a partir dessa filtração se retém proteína e esse concentrado de proteína acaba sendo acrescido aí ao leite. Então, não muda sabor, não muda características do próprio leite, é simplesmente um leite propriamente dito que está bem concentrado de proteínas, tá? Aí o leite enriquecido, né? Então, leite enriquecido com cálcio, com ferro. Esse de ferro já não existe mais, eu acho, porque é difícil a gente encontrar. Teve uma época que tentou-se colocar o ferro, justamente porque é um nutriente que, que as crianças, né, têm
uma maior propensão a apresentar deficiência, e como as crianças tomam leite, se tomava o leite enriquecido com ferro. Lembrando que é o ferro quelado, né? Então é um ferro que não tem a interferência de absorção. E só que ele ficava com gosto metálico, então ele não teve muita aceitação. Foi até, a ideia é bacana, mas não teve muita aceitação, né? E aqui o leitinho, inclusive nessa questão da suplementação, né? Então esse aqui é enriquecido então com vitamina A, C e D, principalmente a vitamina D. E aí, o que eu ia falar também é o seguinte: quando você abre o leite ninho, né, que é enriquecido com várias vitaminas, para compensar a perda, né, que a gente já comentou do processo industrial de ultrapasteurização, e também para ser um produto de boa qualidade, então ele acaba sendo enriquecido. Quando você abre, você percebe que ele tem um odor diferenciado, né, diferente de qualquer outro tipo de leite, tá? Então, essa suplementação, ela pode gerar essa característica. Não é um odor, assim, ruim, mas você percebe que é diferente dos demais. O leite aromatizado, então aqueles que contêm o aroma, contêm o aditivo para ficar aí diferenciado. Então a gente tem o todinho, grande conhecido nosso, o todinho levinho, então para diminuir um pouquinho a quantidade de açúcar e diminuir também a quantidade de gordura, desculpa, para criança, né? Então foi feito isso, o todinho levinho e o Nescauzinho, né? Então são exemplos aí de leites aromatizados. Então tem adição aí de um aromatizante, tem adição de um aditivo, né? Que a gente vai aí mais para frente falar. E, na verdade a gente fala até que são bebidas lácteas, não são leites íntegros, porque tem soro, porque ele é todo transformado, né? Bom, agora nós vamos classificar o leite de acordo com a procedência. Então, nós classificamos o leite até agora de acordo com o teor de gordura e com o tipo, né? Então, ele podia ser modificado, podia ser enriquecido, enfim, né? Agora, de acordo com a procedência. Então, de acordo com a procedência, a gente classifica o leite em tipo A, tipo B e tipo C, né? O tipo A, eu vou até mostrar um vídeo, tá? Então, dá uma olhadinha no vídeo, que ele é considerado leite assim de melhor qualidade, onde as vacas realmente são bem tratadas, né? Tem que ter todo um cuidado. E qual que é a característica principal? A produção do leite, né? A pasteurização do leite, ela se dá na própria fazenda. Então, as vacas estão na fazenda, aí elas vão para o setor de ordenha, e aí lá no setor de ordenha, no mesmo local, né, na mesma fazenda, é que se faz toda a extração do leite, né, a ordenha do leite, e é encaminhado diretamente para a fábrica para fazer a pasteurização, né? Só lembrando, leite tipo A, B e C, todos eles são pasteurizados, nenhum deles é o HT. A pasteurização a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas ela tem uma temperatura menor, né? Então, mantém-se o leite de certa forma íntegro, e a proteína, inclusive, está íntegra, né? Então, a caseína está íntegra, então por isso que eu consigo fazer subprodutos do leite, qualquer leite A, B ou C, tá bom? E aí, especificamente sobre o leite tipo A, então contando aí para vocês que a produção do leite se faz na mesma fazenda, né, onde se tem a criação do gado. Então, quer dizer, o leite ordenhado, ele vai sempre por tubulação, né? Ele não tem nenhum contato com o ambiente externo, não tem nenhum contato manual, então ele é um produto de excelentíssima qualidade, principalmente em relação ao controle microbiológico. E isso faz com que ele tenha um período de validade aí bem alto comparado aos outros tipos, o B e o C. Então, como tudo acontece na própria fazenda, a gente diz que em 24 horas já está no mercado. Então, em relação às instalações, eu até coloquei aqui, né? Então, coberta com água tratada, piso com declividade de EV 2%, né? Então, a sala de ordenha deve ser revestida de azulejo, a ordenha é totalmente mecânica e vai direto para o beneficiamento. Tudo isso vai ficar claro lá no vídeo que vocês vão assistir.
E aí aqui está falando, né? Então ele sofre todo o processo, né? O beneficiamento, o que que ele é feito. Então, só para a gente lembrar que vai ser um leite pasteurizado, refrigerado posteriormente, né? Sofre resfriamento. E até 10 horas ele já chega, 10 horas após a ordem, ele já chega no mercado. Então, quer dizer, é muito rápida essa produção. E isso faz com que a quantidade de micro-organismos, né, seja bem pequena comparada aos demais. Então, isso faz com que o prazo de validade realmente, seja aí bem elevado. Eu coloquei 10 dias porque hoje em dia a gente tem uma qualidade aí de produção. Então, tem leites que duram 10 dias, mas tem leites também, leite do tipo A, que dura aí 7 dias, tem uns que duram 5, então tem aí a sua variação. O leite B, vocês vão usar para fazer o iogurte, né? O leite B, qual que é a característica? A ordenha também é mecânica, né? Não existe uma pessoa que vai ordenhar a vaquinha. Então, a ordenha ela é mecânica, tá? Mas existe um cuidado também com o animal, com o local de ordenha, porque justamente é mecânica, né? Só que esse leite que é retirado da vaca, ele não vai por tubulação até a indústria de beneficiamento. Ele é colocado dentro de um caminhão. Aqui eu coloquei um caminhão isotérmico e isso faz com que esse caminhão isotérmico leve o leite até a indústria de beneficiamento. E esse leite, né, é de uma fazenda. Aí esse caminhão ele vai levar o leite de outra fazenda, né? Então ele vai para uma outra fazenda, coleta também o leite, vai para uma outra fazenda, coleta também o leite. Então ele coleta leite de várias fazendas, ou seja, de vários rebanhos, né? Então não tem um único rebanho, diferentemente do leite tipo A. E como existe, né, esse transporte, né, do caminhão, apesar dele ser isotérmico, mas ele pode aí promover um crescimento maior de micro-organismos, né? Então, por isso que seu prazo de validade é menor, né, comparado, então de 3 a 4 dias. Aí aqui é só para a gente falar a quantidade de micro-organismos, né? Então, a quantidade antes da pasteurização e pós-pasteurização. Lembrando que o pós-pasteurização são micro-organismos que não são patogênicos, né? São micro-organismos que são deteriorantes, né? Que vai interferir, então, na validade do leite. E o leite C já não tem não é que não tem o cuidado, mas a ordenha é feita manualmente, ao ar livre, são realizadas em pequenas fazendas. O leite, ele tem uma validade aqui que eu coloquei, 48 horas, porque ele tem uma carga microbiana muito alta, então como você tem a possibilidade de ter, né, nessas fazendas, onde você faz essa ordenha, né? Então você tem a facilidade aí para se ter contaminação, né? E é semelhante à questão do leite B. Então se faz a ordenha manual e aí esse caminhão, e aí colocado, né, no caminhão isotérmico e ele vai recebendo leite de várias fazendas. Ele chega na indústria, né, em torno de um dia, então fica circulando esse caminhãozinho, né, por mais de 24 horas ele fica circulando, então por isso ajuda aí na quantidade, no crescimento de micro-organismos, principalmente os deteriorantes. E ele é padronizado, então ele tem lá os seus 3% de gordura. Então, leite C, gente, é pouco visto aqui em São Paulo, ele é muito comum ser visto em regiões do interior de Minas, né? E só para vocês terem uma ideia, antes da pasteurização não faz-se controle microbiano, mas pós-pasteurização aí se tem o controle, né? E isso interfere diretamente na validade, por isso que tem validade de 2 dias. Bom, aqui é um quadro resumo, né? Só para mostrar para vocês a origem, né, da ordenha, transporte, teor de gordura, como é que é feita, né? O antes e depois, a quantidade de colônia de micro-organismos e o tempo de consumo, tá? Para cada um dos leites, do leite tipo A
do leite B e do leite C. Então, é um resuminho de tudo que vocês ouviram eu falando. Bom, e os tratamentos do leite? Como é que a gente pode encontrar o leite no mercado? A gente pode encontrar pasteurizado, né? E a pasteurização, a gente tem a pasteurização lenta, né? E aí a pasteurização lenta, ela fica uma temperatura menor, mas o tempo de exposição é maior, né? Então, lembrando sempre do binômio tempo-temperatura. E o resfriamento em 6 a 10 graus, tá? Aí existe a pasteurização rápida, tá? Então, a pasteurização rápida, ela acaba acontecendo em segundos, 15 a 20 segundos, e lembrando que a temperatura de exposição do leite é um pouquinho maior. E aí, o resfriamento também de 6 aí a 10 graus, tá? Controle da pasteurização. Então, a presença de duas enzimas, fosfatase alcalina, então tá aqui, né? E a peroxidase. Então, para eu exatamente observar a efetividade, né, da pasteurização, eu faço o controle, tá bom? De enzimas. Vocês também vão ver isso no vídeo que eu vou passar para vocês, tá? Então, eu vou passar o vídeo do leite tipo C, e aí vocês vão ver um pouquinho desse controle que existe da quantidade de enzimas, da presença, quantidade não, da presença de enzimas ou não, né? Então, no leite pasteurizado, o controle se faz pela fosfatase alcalina. Então, se tiver presente a fosfatase alcalina, disse que esse leite não foi pasteurizado suficientemente, não chegou à temperatura suficiente. Então, é o leite que não pode ser comercializado, tá bom? Aí são os pasteurizadores de placa, né? É um exemplo. E aí a gente agora tem o leite UHT, que é aquele leite ultra pasteurizado, aquele que sofreu uma temperatura, né, de exposição bem maior, então bem acima de 100 graus, então eu coloquei 135 a 150, só que o tempo de exposição é bem menor, né? E o resfriamento é imediato. A gente falou um pouquinho desse tipo de leite lá na aula de conservação pelo controle de temperatura. O que é importante destacar é que de 30% a 60% das proteínas são desnaturadas, então, o que elas são? O que é essa desnaturação, né? Se perde as estruturas terciária e quaternária e, claro que mantém-se, né, a estrutura, as ligações peptídicas ainda se mantém, tá? Mas, pelo fato delas estarem desnaturadas, contribui para a digestibilidade, mas você não consegue produzir subprodutos desse tipo de leite. Apesar que algumas pessoas me perguntam, professora, mas às vezes eu consigo fazer iogurte, consigo fazer queijo nem tanto, mas ricota, né, a partir desse tipo de leite. Mas o rendimento nunca é o mesmo, né? Então, por isso, em aula prática, para fazer queijo, para fazer iogurte, vocês vão usar o leite pasteurizado, tá? O controle microbiano, então, é muito baixo, né? E por isso a validade dele é alta, né? 6 meses, isso ele fechado, e ele é conservado aí em temperatura ambiente. Não sei se vocês notaram aqui atrás de mim, tá amanhecendo, né? Que eu tô gravando de madrugada, né? 4 da manhã, mais ou menos, aí aqui atrás está mostrando que tá amanhecendo aqui em casa. Bom, em correlação aos derivados, né, do leite. Bom, então a gente tem o produto que é evaporado ou concentrado, né? Então imaginem, é aquele tipo de leite que vai ser produzido pela segundo método aí de controle de umidade, que se retira parcialmente da quantidade de água, né? E se retira parcialmente a quantidade de água para manter aí processos de conservação, né? E também ele é usado para se fazer aí subprodutos. Aqui eu coloquei algumas latinhas de produtos concentrados. Aqui no Brasil nós não temos esse costume, esse hábito, por isso que não é nem produzido, né? Mas o que a gente tem
Então, o que a gente tem é o leite condensado, né? Então, é o mesmo processo, então é o leite que vai ser concentrado, é o leite que vai ser evaporado, então é aquele terceiro método, desculpa, o segundo método de controle aí de umidade, só que a base do leite é riquíssima em açúcar, né? Então, se coloca o leite, né? Então até coloquei aqui a diluição, então, 200 gramas para cada litro de leite, então é bastante coisa. Espera-se evaporar a quantidade de água, ferver o leite não, né? Espera-se que essa água vá sendo evaporada e aí acaba sendo embalada. Então, sofre o processo térmico, né? E vai ser conservado. Então, processo térmico de ultrapasteurização e vai para a latinha ou para caixinha, tá? Então, a diferença então entre leite concentrado, evaporado e leite condensado é que o leite condensado tem a base riquíssima em açúcar, os anteriores não. E é um tipo de leite, né? Então, esse concentrado evaporado usado para a produção de subprodutos. Bom, aqui a gente tem o leite em pó, né? Então, o leite em pó nós também conversamos em relação ao controle de umidade. Então, ele passa pelo processo de desidratação, aqueles chamados spray dryers, lembrando que é aquele que é em alta rotação, né? E aí as gotículas, a evaporação da água se dá pelas gotículas, isso é importante, tá? Imaginem o seguinte, que tem 5% de umidade, né? Então, quer dizer, muito baixa quantidade de umidade, e isso faz com que ele tenha aí uma validade muito grande, né? Então, se for integral, dura 6 meses, e se for desnatado, pode até ser 3 anos, né? Por conta da quantidade de gordura, né? Que acaba não oxidando, tá bom? Os leites fermentados, então os leites fermentados é um produto resultante aí da fermentação do leite, né, pasteurizado, então a gente tem o leite pasteurizado, se coloca-se fermentos lácteos próprios e aí ele faz aí a característica de fermentação, né? Então tem que ter a quantidade de micro-organismos que sejam viáveis, ativos e abundantes, então é feita aí a fermentação, tá? Pode colocar açúcar, por exemplo, o leite fermentado Yakult. E aí a gente tem o iogurte, né? O iogurte também é feito a partir da fermentação do leite, vocês vão fazer em aula prática, só que essa fermentação, ela é específica de determinados tipos de bactérias, né? Então, Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus são os dois principais micro-organismos utilizados. E aí esses micro-organismos fazem a fermentação lática, produz o ácido lático, e esse ácido lático é que coagula a proteína, a caseína, e aí o iogurte, aí o leite, né, fica com aquela característica de acordo com que a gente observa no iogurte, né? Aí existem vários processos industriais que fazem com que esse iogurte fique a ponto de corte, né, tipo um danoninho, mais cremoso, aquele que é de bebida, né, aquele iogurte na forma de bebida. Então a indústria tem aí os seus maquinários para deixar com a característica. O que nós faremos é aquele de corte, aquele mais durinho, né? Bom, em torno de 30 dias é o seu prazo de validade. E aqui eu quero diferenciar um pouquinho sobre as bebidas lácteas fermentadas, né? Então, até vou deixar um documento em PDF para vocês aí no portal, falando um pouquinho sobre a diferença entre bebida láctea e iogurte. Então, o iogurte ele é feito 100% do leite fermentado, os micro-organismos, né, o fermento, ele é conhecido, então ele é colocado lá na lista de ingredientes, e não se usa nenhum outro tipo de substância, de ingredientes, exceto, né, se acrescenta frutas, polpa de frutas, exceto isso, tá bom? Agora, as bebidas lácteas fermentadas, o fermento ele não é conhecido. Dentre as bebidas lácteas, ele não precisa ser feito 100% com leite, eu posso adicionar soro do leite, que aí aumenta a quantidade, por isso que é mais barato quando se fala em bebida láctea. Então, o fermento não é conhecido, pode-se adicionar, né, aí o
o soro do leite. Posso também adicionar gordura, coisa que a gente não adiciona no iogurte, né? Que é 100% leite. Na bebida láctea, eu posso também adicionar gordura, então por isso do todinho, né? A preocupação do todinho, por isso que é diferente do que a gente chama de iogurte. E a quantidade proteica do iogurte, então, ela é maior, então ela fica em quase aí 3 gramas por 100 gramas de produto, né? 3 gramas de proteína, e a quantidade de proteína da bebida láctea é bem menor, né? Fica aí em torno de 1 grama. Então, essas são as principais diferenças existentes entre eles, e depois vocês dão uma olhadinha lá no portal. Aí o creme de leite, como eu falei para vocês, o creme de leite ele é produzido, né, a partir daquela matéria gordurosa do leite que vai ser centrifugado, né, para retirada lá da gordura. Então se aproveita essa matéria, essa gordura sobrenadante, aí vai ser pasteurizada, né? Então uma pasteurização rápida, resfriada, né, a 5 graus, depois vai ser enlatado ou vai ser colocado em caixinha, de qualquer forma acaba sendo esterilizado. Agora também existe o creme de leite que é simplesmente pasteurizado, né? Que é aquele creme de leite que a gente fala que é o fresco. Esse creme de leite fresco, ele é o único que a gente consegue fazer chantilly justamente porque ele é só pasteurizado, né? Então a gente tem uma base aí dele, né? A base proteica é perfeita que consegue dar a característica do chantilly. E a manteiga também extraída, né, daquela matéria gordurosa do leite que vai ser centrifugado, tá? Só que ele sofre uma batedura muito grande, né? Então ele fica constantemente sofrendo essa batedura, tá? E aí até virar a característica de manteiga. Então ele tem uma alta quantidade de gordura e pouquíssima quantidade de lactose. Então algumas pessoas evitam de comer manteiga por causa da lactose, mas a quantidade é muito baixa, né? Claro que tem as pessoas que são muito sensíveis, mas tem outras que podem aí consumir sem problemas. Bom, em relação à manteiga, né, só para a gente fazer uma analogia para vocês não esquecerem, se vocês pegarem o creme de leite fresco e bater bastante, vai virar manteiga, né? Então a característica aí de se produzir manteiga. E por fim, a gente tem o doce de leite, né? O doce de leite, a base dele é açúcar e leite, né? Aí ele sofre o processo de evaporação, né? Então acaba sendo concentrado e ao mesmo tempo ele vai sendo cozido, né? Então ele sofre processo de cozimento. E esse processo de cozimento provoca a reação de Maillard. E essa reação de Maillard, né, justamente por causa, né, do açúcar e do leite, faz com que ele fique com uma cara mais amarronzada, né? O tempo de cozimento leva de 2 a 3 horas e imagine, né, seu grau Brix aí é 68, então tem um grau Brix aí bem alto, né, por conta da quantidade aí de açúcar que tem, tá bom? Bom, então essa é a aula de leite, tá disponível para vocês, né, os slides. Bom, é isso. E agora nós vamos aí para outra aula, tá bom? Beijo, até mais.